Bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui você aprende direito de forma clara, prática e objetiva, com explicações didáticas, questões comentadas e conteúdos atualizados para concursos e estudos jurídicos em geral. Nosso objetivo é transformar temas complexos em aprendizado simples, direto e eficiente. A legislação sobre drogas aqui no Brasil acabou de passar por uma mudança que, olha, é fundamental. Nessa análise, a gente vai mergulhar na Lei 11.343, a famosa Lei de Drogas, e entender a recente e histórica decisão do Supremo Tribunal Federal, que simplesmente redefiniu as regras do jogo para o porte de maconha para uso pessoal. O nosso roteiro aqui vai ser o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai entender a lei atual e quais são os objetivos dela. Depois, vamos fazer uma viagem rápida pela história da legislação sobre drogas no país. Na sequência, a gente vai focar no famoso artigo 28, que é o que define o que acontece com o usuário. Daí para frente, vamos analisar a fundo a decisão do STF e, por fim, entender como tudo isso muda, na prática, o trabalho da polícia no dia a dia. Beleza, vamos começar pelo começo, né? O que exatamente diz a Lei 11.343, lá de 2006? Quais são os seus principais pilares? A gente pode pensar que a lei atua em duas grandes frentes. De um lado, ela criou o CISNAD, que é um sistema para coordenar as políticas sobre drogas com um foco bem grande em prevenção, tratamento e reinserção social de usuários. Do outro lado, ela também determinou a repressão à produção e ao tráfico. A ideia, então, é tentar achar um equilíbrio entre uma abordagem de saúde pública e uma de segurança. Tá, mas o que é droga para lei, afinal? A definição é bem aberta, qualquer substância que possa causar dependência. Só que aqui tem um detalhe técnico super importante. A lei em si não fala quais são essas substâncias. Ela passa essa bola para o Poder Executivo, que publica e atualiza as listas oficiais, como a Portaria 344 da Anvisa. No mundo do direito, a gente chama isso de norma penal em branco, porque a lei precisa de um complemento para poder ser aplicada. Agora, para a gente entender bem como chegamos até aqui, vale a pena dar um passo atrás. A lei de 2006 não surgiu do nada, né? Ela é, na verdade, o capítulo mais recente de uma longa história legislativa sobre drogas no Brasil, uma história de mais de 400 anos. Pois é, essa linha do tempo aqui mostra direitinho essa jornada. Tudo começa lá em 1603, com a proibição de ter material venenoso. A ideia de prender por causa de entorpecentes só vai aparecer em 1932. Um marco bem importante foi a lei de 1976, que foi a primeira a separar claramente o usuário do traficante, mas ainda com foco muito repressivo. A lei de 2006, que é a que vale hoje, tentou criar um novo equilíbrio, olhando mais para a prevenção e redução de danos, mas sem abrir mão de reprimir o tráfico. Bom, e agora a gente chega no ponto central de toda essa discussão, o artigo 28 da lei atual. É ele que define como o sistema de justiça deve tratar a pessoa que é pega com drogas para consumo pessoal. O ponto mais importante do artigo 28, o que todo mundo precisa entender, é o seguinte: ele acabou com a pena de prisão para o usuário. Em vez de cadeia, a lei trouxe penas alternativas, ou uma advertência, ou prestação de serviços à comunidade, ou a participação em um curso educativo. E o prazo máximo é de 5 meses ou 10 meses se a pessoa for reincidente. Então essa mudança toda gerou uma baita discussão jurídica. O que o artigo 28 fez, afinal? Foi uma despenalização ou uma descriminalização? Para a gente conseguir entender a decisão do STF que vem logo aí, é fundamental ter a diferença entre esses três termos bem clara na cabeça. Então vamos lá, vamos botar os pingos nos is. Despenalizar quer dizer que a coisa continua sendo um crime, uma infração penal, só que não dá mais pena de prisão. Foi exatamente o que o artigo 28 fez. Já descriminalizar é um passo além. A conduta deixa de ser crime e vira outra coisa, tipo uma infração administrativa. E legalizar, bom, aí é quando a conduta passa a ser totalmente permitida pela lei. Guardar essa diferença é a chave para entender o que o STF decidiu. Beleza, com esses conceitos bem fresquinhos na cabeça, a gente pode finalmente mergulhar na decisão do Supremo Tribunal Federal de junho de 2024. Foi uma decisão que mudou o paradigma, mas, atenção, com foco bem específico, apenas e tão somente a maconha. A decisão do STF foi, assim, muito clara e mudou o jogo. Por uma maioria de 6-5, os ministros definiram que portar maconha para consumo pessoal deixou de ser crime no Brasil. Ou seja, a conduta foi descriminalizada e agora é tratada como um ilícito administrativo. E o que isso quer dizer na prática? Que não gera mais antecedentes criminais. E aí, para acabar com aquela coisa meio subjetiva, que ficava muito a critério do policial na hora da abordagem, o STF veio e estabeleceu um critério objetivo.
O primeiro limite é de até 40 gramas de maconha. E não parou por aí. A decisão também pensou no cultivo para consumo próprio e estabeleceu um segundo limite, até 6 plantas fêmeas de cannabis. Mas muita atenção aqui porque esse é um ponto fundamental. Esses limites de 40 gramas ou 6 plantas criam o que o direito chama de presunção relativa. O que isso quer dizer? Que não é uma regra absoluta, um passe livre. Se uma pessoa for pega com, digamos, 30 gramas, mas junto tiver uma balança de precisão, saquinhos para embalar a droga ou anotações de venda, ela ainda pode e deve ser presa em flagrante por tráfico. Ou seja, as outras evidências podem derrubar a presunção de que era só para uso pessoal. Tá legal, mas e na prática? No dia a dia, como é que essa decisão do STF muda o trabalho da polícia na rua? Como é que as forças de segurança estão se adaptando a essa nova realidade? Logo depois da decisão, não deu outra. As polícias de todo o país começaram a soltar novas diretrizes para orientar seus agentes. Um exemplo bem claro é este memorando da Polícia Militar de Minas Gerais, que detalha o novo passo a passo para as abordagens. Então pensa assim, um adulto encontrado com maconha, dentro daqueles limites que a gente viu. O que acontece? Mudou tudo. A polícia apreende a droga, claro, mas não leva mais a pessoa para a delegacia. Em vez de fazer um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, que é um procedimento criminal, agora se faz apenas um boletim de ocorrência, um BO, registrando uma infração administrativa. A pessoa é notificada ali mesmo para comparecer em juízo e é liberada no local. Certo. E se for um adolescente, como fica? O procedimento é parecido, mas tem suas particularidades. A droga é apreendida, o BO é registrado, a polícia tem que tentar localizar os pais ou responsáveis, o caso é encaminhado para o Ministério Público, lá na Vara da Infância e Juventude, e o adolescente é entregue para a família ou, se não encontrarem, para o Conselho Tutelar. E chegamos num ponto que, precisa ficar claríssimo para todo mundo. A decisão do STF vale só e exclusivamente para a maconha. Portar qualquer outra droga para consumo, seja cocaína, êxtase, LSD, o que for, continua sendo crime nos termos do artigo 28. Nesses casos, a pessoa é sim levada para a delegacia, é feito um TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, e isso gera sim antecedentes criminais. A diferença é gritante. Então vamos lá para fechar e não ficar nenhuma dúvida. Quais são os pontos principais? Primeiro, o STF descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. Agora é um ilícito administrativo. Segundo, foram definidos limites objetivos, 40 gramas ou 6 plantas, para presumir o uso. Terceiro, essa conduta não gera mais antecedentes criminais. E, por último, e talvez o mais importante de lembrar, a posse de qualquer outra droga para consumo pessoal continua sendo crime. Olha, essa decisão do STF, por mais histórica que seja, está longe de ser um ponto final nessa discussão. Muito pelo contrário, ela abre um capítulo totalmente novo e complexo e deixa no ar a pergunta fundamental que vai guiar os próximos anos. E agora? Qual será o futuro da política de drogas no Brasil? Essa é uma pergunta que o Congresso, a sociedade e todo o sistema de justiça vão ter que responder juntos. Se esse vídeo te ajudou, segue o canal Direito Interativo para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir. Bons estudos, boa preparação, e te espero no próximo vídeo.